fisiologia. Legal? A gente tinha visto então no vídeo passado o alimento chegando até o estômago e algumas alterações importantes, né, que tem no estômago. Bom, dentro dessas alterações que tem no estômago, algumas pessoas desenvolvem gastrite, outras uma úlcera. O leite tem que ser coagulado no estômago, né, que vem alguns hormônios para fazer isso, junto com enzimas, que é a renina. Bom, esse alimento que fica no estômago ele é chamado de quimo. O nome do processo é quimificação. O bolo alimentar está aqui, é bolo alimentar ainda, tá legal? Lembrando que você come de pedaço em pedaço. Então está aqui também de bolos em bolos. Então vou colocar aqui, ó, o bolo alimentar está aqui, você está comendo. Tudo direitinho. Esse bolo alimentar, então, é o quimo. Cara, não pode passar todo o alimento do estômago de uma vez para o intestino. Tem que existir um mecanismo de controle. Esse mecanismo de controle, quem faz são os hormônios. Tá legal? Então, quando a gente sai do estômago e entra para o intestino, existe um controle da passagem do bolo alimentar. Quanto mais rápido ele for digerido no intestino delgado, que é muito grande, e ele é dividido em 3 partes, duodeno, jejuno e íleo. Depois que ele passa, que esse bolo aqui passa, aí é que vai passar um outro bolo. Aí é que vai passar um outro bolo, então isso demora. Então, se for uma coisa de digestão rápida, ele passa muito rápido também. Por quê? A digestão é rápida. Legal? É isso que a gente vai acompanhar agora. Se o alimento leva mais tempo para ser digerido, é uma digestão lenta, então vai levar bastante tempo para ser digerido. Por exemplo, carboidratos são digeridos muito rápidos. Então, de 2 a 4 horas, você já digeriu boa parte daquele carboidrato que você comeu. Proteína demora mais um pouquinho, entre 6 a 8 horas para ser digerida. Começa a ser digerida no estômago, depois vai ser digerida no meio do intestino delgado, isso demora um pouquinho. Os lipídios, as gorduras, não são digeridas na boca, não são digeridas no estômago, só serão digeridas lá no final do intestino delgado, 10 a 12 horas. Então, de acordo com a velocidade de digestão, você tem uma passagem mais rápida, tá legal? Então, vamos lá. O bolo alimentar que está aqui tem que receber um estímulo, na verdade o estômago tem que receber um estímulo para fazer um movimento peristáltico e mandar esse bolo alimentar daqui para cá. Quem vai fazer isso é um hormônio. Vou colocar o nome do hormônio aqui. O hormônio vai sair daqui, tá bom? Ele vai chegar até aqui. O nome desse hormônio está aqui, ó, enterogastrona. A enterogastrona tem a função de pegar o alimento que está aqui no estômago e mandar para o intestino, ok? Beleza. Então, por causa da enterogastrona, o bolo alimentar está aqui. Esse bolo alimentar que passou pela válvula pilórica, passou pela válvula pilórica, está aqui no intestino. Agora vamos para os detalhes. O intestino, que está aqui, não trabalha em pH ácido, ele só trabalha em pH alcalino. E esse bolo alimentar, o quimo, que está saindo do estômago, está ácido. Não vai dar para digerir. Então, essa alteração de pH que acontece aqui no início ativa um outro hormônio, que eu vou colocar daqui para cá. Vou colocar um asterisco e vou colocar um asterisco aqui. Tá legal? É a secretina. A secretina, que vai atuar aqui no duodeno, ela tem a função de estimular o pâncreas a liberar o bicarbonato de sódio. Então, ó, vamos colocar aqui. Secretina estimula a liberação do bicarbonato de sódio. E agora, esse bicarbonato de sódio, ele vai reagir com esse pH ácido aqui.
Então vai ficar assim, ó. Acompanha. Vou colocar em preto, tá? NaH2CO3, é o bicarbonato de sódio, mais o HCl, que estava no estômago, vai sofrer uma reação e vai ficar NaCl mais H2, NaH, né? H2CO3. Ok? O H2CO3 é um ácido fraco e aqui no início do intestino ele vai se quebrar em CO2 mais água. Essa água vai ficar aqui e vai deixar o bolo alimentar mais fluido, tá legal? E esse CO2 vai ser liberado sob forma de gás, que a gente conhece como arroto. Então, isso aqui é importante para a biologia e para a química. É a reação de neutralização do bolo alimentar. Vou colocar aqui. Reação de neutralização do bolo alimentar. Ok? Onde é que acontece a reação de neutralização do bolo alimentar? No duodeno. Qual o nome do hormônio responsável por isso? Secretina. Tranquilo? Bom, ao mesmo tempo que esse pH aqui está ácido e que vai ser neutralizado, ele estimula também a vesícula biliar a liberar bile, que a gente vai ver depois, tá bom? Uma coisa de cada vez. E agora esse bolo alimentar vai descendo. Aqui ele não chama mais quimo, aqui ele passa a chamar quilo. Então, se o enunciado da questão falar de quilificação, é intestino. Se ele disser quimificação, é estômago, ok? Bom, concorda que agora o intestino está cheio? Porque desceu uma determinada quantidade de bolo alimentar? Se ele fica cheio, precisa mandar mais? Não. Então isso aqui tem que ser inibido. Quem vai inibir isso daqui é esse enchimento. Toda vez que o intestino está cheio, ele desestimula a enterogastrona, então diminui a enterogastrona. Isso é um feedback negativo, tá legal? Ele inibe aquele que lhe deu origem. Fechado? Bom, agora tem que ter outros estímulos para liberar suco digestivo, para liberar mais a bile. Então tem um outro hormônio que é antagônico à enterogastrona. Toda vez que a enterogastrona está baixa, esse outro hormônio está alto. O nome dele, legal, é a colecistocinina. A colecistocinina vai ser responsável pela liberação da bile aqui no canal e vai ser responsável pela liberação também do suco digestivo, do suco pancreático. Tá legal? Então vamos colocar aqui. Bile. E suco pancreático. O que tem no suco pancreático? Suco pancreático tem enzimas, então vamos colocar aqui. Suco pancreático. Tem, vou colocar de outra cor, tá? Tem a amilase pancreática.
que não trabalha em pH neutro, trabalha em pH alcalino. Se fosse pH neutro, não seria amilase pancreática, seria amilase salivar. Sintetiza, de outra cor, a tripsina. A tripsina é uma protease. Então não pode esquecer, estômago, pepsina, pH ácido. Intestino, tripsina, pH alcalino, mas os dois digerem proteínas, tá legal? E a amilase, a lipase. São basicamente as 3 enzimas que a gente tem que guardar. Tem mais um outro monte de enzimas que são secretadas pelo próprio intestino. Endonucleases, lactases, maltases, endonucleases, um monte, tá bom? Bom, olha só. Uma coisa importante também é a bile. Vou colocar em 2 asteriscos, 2 asteriscos, 2 asteriscos. Então, sobre a bile, é importante a gente saber o seguinte. Vou colocar aqui, ó, bile. Não é enzima. Não é enzima. Qual é o órgão do sistema digestivo que participa do processo, mas não libera enzimas? Resposta: fígado. Por quê? Vamos lá. Não é enzima produzido no fígado e armazenado na vesícula. Ok? A composição dessa bile são sais minerais e colesterol. Então, ó, composto por sais e colesterol. Ok? Então, não pode esquecer que não é enzima. Se você fizer uma cirurgia e retirar a sua vesícula, você deixa de produzir bile? Não. Não, por quê? Porque a produção é no fígado. Você não tem mais como armazenar essa bile. É diferente. Então, quem faz uma cirurgia e retira a vesícula biliar, o médico recomenda: evite ingestão de muita gordura. Por quê? Não vai ter a quantidade de bile suficiente para fazer a emulsificação da gordura. Bile não digere gordura, ele enfraquece as ligações, ele emulsifica. Vamos colocar aqui, ó, emulsifica gorduras. Ou seja, ele prepara para a quebra da lipase. Se não tiver a bile, não tem como a lipase fazer o seu serviço corretamente. Então, isso aqui é muito importante. Você perde o seu local de armazenamento, mas você não perde a sua produção, que acontece no fígado. Tá ok? Existem alguns medicamentos que inibem a lipase. Xenical é um deles, mas não inibe a bile. Então, isso aqui é muito importante. Ele participa do processo, mas não é uma enzima. Ok? Tirar aí seu print. A gente volta na próxima aula falando sobre o resto do tubo digestivo e mais um pouquinho do intestino delgado. Tá legal? Falou, manos. Valeu.